Fala minha rapaziada, canal Três Cores, Dois Cornetas na área. Pra gente hoje, depois da última partida do São Paulo, que foi ontem contra o Coritiba, pra gente poder tentar discorrer um pouquinho, analisar mais friamente, porque essa cambada nos deixa a cada dia mais irritados diante de tudo que a gente tem visto dentro de campo. Então hoje a gente vai tentar discorrer um pouquinho, vai tentar analisar alguns pontos que a gente tem visto de errado, pra gente tentar chegar, não digo uma solução, né, mas pelo menos a gente apontar alguns erros aqui que, na minha opinião, tenho visto. Mas antes de falar isso, rapaziada, eu quero muito a sua opinião em uma pergunta que todo torcedor são paulino tem feito. Você demitiria Dorival Júnior do comando técnico do São Paulo ou não? Eu tenho a minha opinião, eu acho que a gente já tá chegando na tampa do gargalo. Pra mim, já não tem mais ponto de evolução. E foi um dos caras que apontou e pediu a volta do Dorival, mas a gente sabe o quanto ele é limitado em pontos corridos. Não esqueçamos que em 2023 ele ganhou na penúltima rodada contra o Bahia, né? O que salvou aquele ano foi o título da Copa do Brasil, porque o ano foi tenebroso. Então eu quero deixar essa pergunta pra vocês, rapaziada, pra vocês me comentar aqui no vídeo, pra gente poder chegar em uma conclusão, porque eu vejo muita gente na internet e influenciadores pedindo a cabeça do Dorival, falando que a culpa não é do Dorival, é desse elenco que sem alma e sem personalidade, outros atribuindo isso à diretoria. Eu quero muito saber a sua opinião. Olhando pro jogo, vamos lá. São Paulo entrou com Rafael, Lucas Amon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendel. Pablo Maia, Newton, Marcos Antônio, Luciano, Vitor Sá e Caleri. Surpresas, é o Newton de titular e o Vitor Sá que a gente pediu no lugar do Ferreirinha, porque o Ferreirinha é aquela coisa nojenta que a gente tem visto ultimamente. Mas vamos lá. O São Paulo, o Dorival entrou com um time diferente do que foi contra o time que jogou contra o Bolívar. Eu acho que o Dorival precisava ter colocado um time mais ofensivo, mas ele preferiu povoar um pouco o meio campo, fazendo com que o Marcos Antônio jogasse um pouco pela direita, pela ponta direita, o Vitor Sá pela ponta esquerda. E quando a gente olha o primeiro tempo do São Paulo, rapaziada, a gente vê um time que tem muita posse de bola, mas pouca efetividade. A gente não consegue falar aqui quantas chances o São Paulo teve, porque foi pouquíssimas. São Paulo teve uma chance, entre aspas, clara, com o nosso ser nojento, chamado Wendel, que de cara pro gol ele preferiu, o cara sem confiança, preferiu tocar pra dentro da área e perder a chance. A gente não teve uma jogada assim, que fala assim, nossa, o São Paulo teve esse controle de bola, mas o São Paulo não teve assim, fala, pô, o goleiro pegou 2, 3 bolas. Teve uma chance com o Vitor Sá na pequena área, que, entre aspas, quase na pequena área, que o Pedro Morisco, que é um bom goleiro, tá? Pegou. O São Paulo teve controle de bola, pouca efetividade. E aquele mesmo jogo de padrão que a gente tem visto. Vai pro Lucas Amon, Arboleda, Domingos Duarte, Wendel. Volta e assim sucessivamente. Quando a gente viu num determinado momento do jogo, isso é a leitura que eu vejo, tá? O Marcos Antônio viu que a bola não estava chegando porque ele estava jogando na ponta. O que ele faz? Ele recua. Ele recua porque ele precisa participar do jogo. Ele é o motorzinho que faz esse time fluir. Quando ele recua, já temos 2 caras de meio campo, de primeiro volante, segundo volante, que é o Newton e o Pablo Maia. Quando ele vem buscar essa bola perto do Pablo Maia, a gente fica com 3 caras ali e, de verdade, esses caras eles não podem ficar no mesmo lugar. Eles têm que ou avançar ou abrir. E a gente sabe o quanto esses caras têm dificuldade, ainda mais Pablo Maia e Newton, pra construir o jogo. E não são eles que têm que construir o jogo. Lembre-se, o Marcos Antônio sai da ponta direita, volta pra buscar a bola porque ele não tá conectado no jogo. E aí como é que a gente vai pifar os nossos atacantes? O Luciano, por sua vez, chegou um determinado momento do jogo que a gente via nitidamente o Luciano voltando também, juntamente pra perto no meio campo central pra buscar a bola, porque não tá conectado, porque não chega a bola neles no ataque. E aí você imagine o São Paulo povoado no primeiro tempo, no meio campo, onde tem um controle de bola, mas sem efetividade no ataque. E aí automaticamente o Caleri fica isolado lá na frente, disputando a bola com o Jaci e com o Thiago Kozer. E aí o São Paulo em si não é produtivo, o São Paulo não consegue ter volume de jogo, o São Paulo falha miseravelmente nas suas conclusões, que são poucas. E quando a gente vê isso, a gente fala, cara, como é que o Dorival
não consegue treinar esse time. E como é que o Dorival teve 45 dias para treinar e o Dorival não vê, a gente não vê uma evolução nesse time. A gente não vê. A gente não vê triangulação, a gente não vê ultrapassagem, a gente não vê jogada ensaiada. A única coisa que a gente vê em todo jogo é tomar gol no segundo tempo de bola parada. Isso a gente vê todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. E aí, depois de uma partida horrível, na minha opinião, no primeiro tempo do Pablo Maia, ele consegue fazer uma finta no meio campo, no meio amador, bate de esquerda um golaço, sem chance pro Pedro Morisco. 1-0 pro São Paulo. Quando a gente chega nesse determinado ponto do jogo, quando a gente chega vencendo mais uma vez no primeiro tempo, e a gente vai pro vestiário, a gente olha assim e fala, cara, será que vai se repetir o mesmo filme? Será que esses caras não vão conseguir produzir aquilo que a gente estava precisando, que é a vitória? Moral da história, chega no segundo tempo, como eu tenho falado muitas das vezes, e até o Barulho usou mesmo a mesma expressão, não que o Barulho copiou de mim, longe disso. Parece que eles comem uma feijoada dentro do vestiário no intervalo, volta naquele marasmo, o Rafael no começo do segundo tempo segura a bola com 3, 4 minutos, o Coritiba mexe, ele avança a marcação e começa a dificultar o jogo do São Paulo, e aí chega por volta de 12, 13 minutos, o Luciano faz uma falta besta na ponta, o cara cruza pra área, o nosso goleiro, que é um goleiro limitado e fraco, finge que sai e volta porque ele calculou errado a rota da bola, o arco foi muito mais alto. O Lucas Ramon, por sua vez, vai que nem uma barata tonta e o Thiago Couser faz 1-1. Aí, irmão, esquece o jogo. O São Paulo em si é um time sem padrão, é um time completamente perdido. O seu técnico é um técnico covarde, medroso e que tá perdido também. Quando a gente olha o Dorival na beira do campo, a gente fala, cara, não é possível, mano. Não é possível que o Dorival, ele não consegue se reinventar. E aí, após o gol do Coritiba, onde o Fernando Seabra, sem duas peças importantes, conseguiu fazer o que ele queria, que era o gol e segurar o São Paulo é aquele bando. Vai desorganizado, sem padrão. E a gente vai falar daqui a pouquinho de alguns jogadores, tá? De alguns jogadores e a sua partida. E aí, o São Paulo tenta, o Caleri teve uma oportunidade, o Luciano teve uma oportunidade de cabeça, e o São Paulo não sai do resultado. Ele até muda, faz algumas mudanças no segundo tempo. Ele até pega e coloca, ele tira o Newton e coloca o Ferreirinha. Ele tira o Vitor Sá e coloca o Arthur. Ele tira o Wendel e coloca o Iago. Ele tira o Luciano e coloca o Rian no final. Mas o São Paulo entra o Ferreirinha, não muda nada. Entra o Arthur, infelizmente o Arthur depois de 2 semanas com uma contratura muscular não conseguiu agregar. E aí, automaticamente, rapaziada, o São Paulo se torna uma presa fácil, porque todo mundo sabe como que o São Paulo joga. O São Paulo é desorganizado. E a gente sai mais uma vez com um ponto, e de verdade, uma vergonha, né? Mais um empate, Dorival abaixo dos 20% de aproveitamento. E o mais importante de tudo, tá, rapaziada? O São Paulo, ele é um sério candidato ao rebaixamento. Ele só não caiu ainda porque tiveram 45 mil torcedores dentro do Morumbi apoiando e empurrando esse time. Vocês estão entendendo? Se não é o torcedor, esse time já tinha caído, assim como foi em 2013 e 2017. Então, mais uma vez, parabéns ao torcedor que investiu, gastou dinheiro para poder empurrar essa cambada que não vale nada. Então, fica aí o nosso ponto de mais uma vez a torcida São Paulina mostrar que tem força, mas infelizmente essa cambada dentro de campo não corresponde. E o jogo do São Paulo foi um jogo tenebroso, fraco, sem padrão, com um técnico medroso e covarde. E isso não isenta a cambada de diretor que fez o São Paulo chegar nessa pegada, tá? Nessa situação, tá? Estamos no 3º técnico do ano, em 8 meses, tá? E ó que tem um mês da parada da Copa. Fechou?
Voltando pro jogo, eu acho que a gente era bom comentar algumas peças, tá? Vamos pelos que entraram. Rafael, tenebroso, mais uma vez, mais uma falha do Rafael. Rafael falhou contra o Bahia, Rafael falhou contra o Botafogo, Rafael falhou no pênalti contra o Vasco, Rafael falhou contra o Milionários, Rafael falhou contra o Grêmio. Olha quantos erros do Rafael. E o Rafael falhou ontem de novo. Mais uma vez o Rafael falha ontem de novo. Nojento, tem que pegar banco, mas eu não sei se o Dorival tem peito ou culhão pra poder fazer isso. Horrível, péssimo, nojento. Lucas Ramon, outra partida abaixo do Lucas Ramon, perdido na marcação, perdido no ataque. Teve uma chance no segundo tempo, ele bateu, o cara desviou e a bola quase entrou, mas ruim, errou tudo que ele tentou, ele errou. O gol foi nas costas dele, o Thiago Kozer subiu mais que ele parecia uma barata tonta, mole. Péssimo. Arboleda. Não era nem pra tá lá, né? Não era nem pra tá lá. Mas já que tá lá, partida normal, não agrega em nada. Essa é a realidade. Pra mim, insignificante. Esse aí fica sem nota porque de verdade é uma nojeira. Domingos Duarte, na minha opinião e na minha visão, o mais sensato, o mais equilibrado, tranquilo, sabe repor a bola, não é afobado, apesar que no primeiro tempo ele quase recuou uma bola de peito errada pro Rafael, mas é um bom jogador, vai ser titular desse time. Ok. Regular. O Wendel, gente. O Wendel é isso aí, gente. Não marca, não ataca, e é um cara inseguro que quando tá de frente pro gol ele erra. Ele erra miseravelmente porque ele quis tocar, porque tá sem confiança. E fora que a gente, pra trazer esse cara, a gente, Moreira e o William Gomes pro Porto, hein? Não vamos esquecer, viu, Júlio Casares? Não vamos esquecer disso. Então, pra mim, é banco. O Iago tem que chegar e já tem que mostrar. Foi bem contra o Bolívar. E tem que já tem que ir contra o Bolívar também na terça-feira. O Wendel, horrível. Pra mim, um dos piores em campo. Pablo Maia, até o gol, uma partida. Pra mim, era o pior em campo. Pablo Maia. Mas consegue fazer um gol. Pra mim, não vou dar um voto pro Pablo Maia. Ok, não. Horrível. Fez um golaço. Mas jogou muito mal, errou muitos passes. Péssimo. Não isenta o gol que ele fez. Newton. Um pouco melhor que o Pablo Maia. Tentou algumas coisas. Você vê que ele pega a bola e já visa a frente. Não é um cara de ficar tocando pra trás. Errou muitos passes. Mas foi ok. Regular. Pode melhorar, tá? Aí a gente vem pra Marcos Antônio, que nos primeiros minutos não tá conectado no jogo, porque não recebe bola. Tá jogando na ponta, fora de posição. Tem que voltar, e aí a gente falou sobre essa construção no começo do vídeo. E aí, automaticamente, ele consegue se conectar no jogo, mas aí quebra todo o esquema do São Paulo. E é regular o Marcos Antônio, porque você vê que ele tenta, ele vai pra cima. A finalização dele é horrível, mas é um jogador que nos dá um pouco mais de mobilidade, pra você ver o nível do absurdo. Mas ok, o Marcos Antônio. Vitor Sá, primeiro tempo ruim, afobado. Tentou fazer alguma coisa pra tentar se provar, mal, tudo que tentou, deu um passe pro gol do Pablo Maia, mas foi mal, foi fraco, ainda tem muito a que provar e ganha muito, de verdade, eu não fiquei impressionado e longe disso com o Vitor Sá, pra mim, ruim a estreia dele como titular. E os nossos atacantes Caleri e Luciano, cara, sem nota, né, o Caleri precisa entender, eu sei que não é culpa dele, ele precisa receber bolas, mas o Caleri precisa entender que assim, gente, se for pra ele continuar brigando, vai pro UFC, velho. Vai pro UFC. Lutador, não, a gente precisa de centroavante pra fazer gol, porque quando a bola chega no pé dele, ele não faz. Gosto do Caleri? Gosto. Renovaria com ele? Não. Mas, já que renovou, Caleri, você precisa melhorar muito. O Luciano, por sua vez, pra mim é um a menos, né? Esse esquema tático do Dorival faz com que o Luciano, ele continua sendo é um a menos. Então, mais uma vez, na minha opinião, acho que o Dorival poderia montar um time mais ofensivo, mas ele não montou. O São Paulo, por sua vez, consegue somente um ponto. É um sério candidato ao rebaixamento. E nós temos um técnico medroso e covarde, nas suas opiniões e no seu pensamento. Pro Dorival, se tivesse um voto menos 0 do 0 do 0, menos 500, eu votaria, porque o Dorival é isso, gente. A gente não vai melhorar muito com o Dorival. Isso nos mostra o quanto nós estamos com um problema muito sério lá na frente. Porque estamos entre a cruz e a espada. Continua com o Dorival e não vamos ver perspectiva de melhora, ou continuamos com o Dorival e vamos ver lá no final como é que vai ser.
Quem vai esperar a água bater no bumbum lá na frente? Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, rapaziada, pra finalizar meu vídeo, pra não ficar muito longo, eu acho que o Dorival tá perdido, esse elenco é mal treinado, e é tudo culpa de jogadores, treinador e dessa diretoria corrupta. Essa diretoria horrível. E aí, o torcedor, o único que se salva é o torcedor. E o torcedor já tá ficando de saco cheio. Quem que vai pedir pro torcedor ir pra jogar São Paulo, pra ir pro jogo São Paulo e Bolívar no Morumbi na terça-feira, 9 horas, 9h30 da noite? Vocês estão entendendo como é que funciona? Então fica o ponto de reflexão. Cambada de jogador, vocês não representam, nunca vão representar a gente. O maior patrimônio desse time, dessa instituição, é o torcedor. Que mais uma vez foi deixado na mão diante de 44 mil pessoas. Dorival, pra mim, é tchau e bênção, um grande abraço. Você, de verdade, pra mim, é uma grande decepção. E vocês, medíocres da diretoria, vocês têm que olhar pra isso que vocês fizeram durante esse ano, onde demitiram o Crespo, que não era pra demitir, independente se o Crespo futuramente, porque aí a gente vai no se. Se meu pai fosse mulher, eu não tinha nascido. Onde eles estavam prevendo que o Crespo ia bater na tampa e ia começar a cair. Não interessa, não caiu. Vocês vão ficar prevendo? E é culpa de vocês também. Fechou, rapaziada? Não se esquece de se inscrever aqui no @3cores2cornetas. Dá uma moral pra nós, dá uma moral pra gente poder continuar crescendo aí. 7 mil seguidores no TikTok. Aqui já estamos batendo quase 1.000 no YouTube. Preciso muito da sua ajuda, fechou? Tamo junto, um grande abraço. @3cores2cornetas. Valeu!